Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá bom. Na mensagem de amor, parágrafo 52 em diante, eu creio que até os 60, logo depois, na mesma mensagem, ele usava os 122 ao 129. Outras mensagens eu citarei o parágrafo. Irmão Brana conta aquela experiência daquele caçador de coração cruel. Aí você imagina, mas o irmão Brana, um homem tão cheio do Espírito Santo, teria que andar com um homem desse? Um coração mau. O homem fazia as coisas só para fazer o profeta sofrer, se sentir mal. O irmão Brana diz aqui: foi isto que fez Cristo tomar o seu lugar como povo, e isto que faz um cristão hoje: sair e tomar a sua posição com Cristo, viver ou morrer, ter companheirismo. Ame uns aos outros. Quando você ama a Deus, você não tem medo do que o mundo tenha para dizer ou fazer. O irmão Brana chega a dizer que vida é eterna, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o irmão Brana diz: vida eterna é viver para os outros. Você tem que amar para viver por outra pessoa. O irmão Brana chega a dizer que a pessoa, eu conheço aquele homem, ele é um bom homem, certamente eu viverei por ele. Mas Deus não trabalha assim. Deus sempre coloca pessoas fracas, com erros, com defeitos, para que você as ame. Deus sempre coloca alguém nas tuas mãos, para que você prove que realmente ama. Deus sempre agiu assim. Ele sempre colocou seus filhos em testes, para saber que tipo de material ele é feito. É verdade. A reação do produto prova o que ele é. Você não tem que ter medo do que o mundo tenha para dizer ou fazer. Quando este maníaco levou para trás o seu enorme braço, ele já está falando do maníaco, né, que entrou no auditório, algo aconteceu. Eu gostaria de poder viver naquele modo o tempo todo. Ele avançou em minha direção, e ele levou para trás seus grandes e fortes braços. Agora é melhor que você não esteja apenas brincando. É melhor que você saiba a respeito do que você está falando, e como os feiticeiros na África, os homens do voodoo na Índia, eles te desafiarão, mas você realmente o ama. Não fique com medo. Ele disse: eu estarei contigo. Eu nunca vi isso falhar. Isto não falhará. Amém. Então o homem chegou bem perto de mim. Aí na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 11, ele diz: agora bem, a fé é baseada no perdão. Como fazer com que a igreja chegue a um lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio? Todos nós anelamos isso, e está ali a porta.
Podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma corrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros. Recorde, Jesus nunca usou o seu grande poder para si mesmo, mas ele usou para outros, e para isso foi enviado. E poderíamos pensar: um homem tão cheio de poder, como ele poderia adoecer? Sim, Senhor, eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele ressuscitou o filho da viúva em Naim, ele se assentou em uma pedra porque lhe doía a cabeça. Creio que foi no livro do príncipe da casa de Davi. A Bíblia diz que ele levou nossas enfermidades. E levar significa carregar. Nós podemos carregar as cargas uns dos outros, ajudar, se tornar mais leve. Eu posso pegar por algum momento a carga do irmão Luiz e ajudá-lo, com uma palavra, com uma atitude. Eu posso ajudar o fardo do meu irmão a se tornar mais leve. Ele sofreu tudo como nós. Sofreu enfermidades, teve tentações, teve problemas, transtornos, tal como nós. Isso foi porque ele tinha que ser um mediador aperfeiçoador. E como o lavrador tinha que provar a fruta para saber, também poderíamos citar a experiência da mulher ao poço. E ele cita: se entrarmos nas Escrituras, encontraremos muitas outras coisas. E então o homem chegou bem perto de mim, e o povo simplesmente se silenciou. Aqueles 300 pregadores, não sei se é 300 ou mais de 300, que estavam na plataforma, simplesmente correram. 400 homens correram por causa de um e deixou só um. Aí ele diz aqui: então o homem chegou bem perto de mim, e o povo simplesmente se silenciou. Ele se retraiu grosseiramente e cuspiu em toda a minha face. Ele disse: sua cobra rastejante, eu vou mostrar quanto você é servo de Deus. Eu vou jogá-lo lá bem no meio do auditório. E ele era bem capaz de cumprir com sua ameaça. O profeta diz: ele era bem capaz de cumprir com a sua ameaça, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Aí eu recordo aquilo que o senhor falou. Eu notei, passei por branco, que logo após a morte de Elvis Presley, um determinado jornal começou a entrevistar os seus milhares de pessoas que acompanhavam a sua fama. E então entrevistaram um jovem, e ele disse que de cada disco de Elvis Presley tinha dois exemplares, tinha roupas iguais, mandou fazer tantas e tantas roupas iguais, foto tinha aos milhares. Ele até mesmo mandou fazer uma cirurgia para parecer com Elvis, e tinha até mesmo duas folhas de uma ave da mansão lá em Memphis. Mas a surpresa do repórter era que aquele rapaz nunca viu Elvis pessoalmente, nunca ouviu a sua voz, nunca falou com ele, não tinha o menor contato. Em outras palavras, aquele rapaz não conhecia Elvis, como esse homem aqui, o irmão Brana disse. Mas ele era bem capaz de cumprir com sua ameaça, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Aquela era a coisa principal.
E eu continuei bem quieto, não disse nada. O meu coração estava partido por ele. O meu coração estava partido por ele. Agora você simplesmente não pode imaginar o que aquilo significa. Aquilo tem que ser real. As pessoas têm visto tantas simulações de amor, até mesmo ficarem enojadas, cansadas disto. Veja, o que você for, se você é um cristão, seja um. A graça de Deus te fará um. Amém. O homem chegou mais perto de mim e eu senti o amor, por ele, porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Eu pensei, é o diabo que faz aquele homem dizer aquilo. Ele é um homem que amaria a sua família como eu, amaria como eu, o amor como eu amo a minha família. Ele gostaria de comer, beber, ter companheirismo, mas a coisa é porque o diabo se apossou dele. Ele é um ser humano, do mesmo modo que eu sou. Este tipo de pensamento, você não pode fazer aquilo, a não ser que Deus o faça por você. Quando ele se aproximou de mim, ele levantou para trás os seus braços e ele disse: eu simplesmente vou te nocautear no meio desse auditório e quebrar cada osso deste velho, pequeno e frágil corpo seu. Eu não abri minha boca e não disse uma palavra, mas então, de repente, algo começou a falar. O Espírito Santo começou a falar e disse: porque você desafiou o Espírito de Deus, nesta noite você se prostrará aos meus pés. Ali estavam os dois, a ameaça e a profecia. Ele disse: eu vou nocauteá-lo no meio do auditório. E o Espírito Santo disse: você se prostrará aos meus pés. E ele disse: eu vou te mostrar aos pés de quem eu vou cair. E ele levantou para trás o seu braço para me acertar. Ao mesmo tempo, assim não havia nenhum medo. O irmão Branham estava sereno. Eu não estava ali porque eu queria ser visto. Eu estava ali com uma condição de Deus para completar. E quando ele começou a atacar, algo apareceu e disse: Satanás, deixe o homem. E quando isso foi dito, seus grandes olhos pareciam sair fora, seus dentes totalmente cerrados. Ele disse: ele se virou e caiu sobre os meus pés, até os policiais chegarem para retirá-lo, rolando dali. O que foi aquilo? O amor conquista o maior inimigo que existe na face da terra. Amém. É o amor. Amém. Você pode amar as pessoas. Aí, no parágrafo 74 da mensagem, aquele dia do Calvário. Então, o que isto faz? Isto lhe dá, após aquela condição, o seu espírito para segui-lo e para fazer como ele fez para outros que estão seguindo. O que isso faz? Uma condição dessa, estar numa condição dessa, ter sua face toda cuspida e não dizer uma palavra, simplesmente sentir amor. Então, quando você se encontra nessa condição,
Deus te dá o Espírito dele para que você possa segui-lo e fazer isso por outros. E no parágrafo 122 desta mensagem, o amor, eu vou ler isso aqui, se Deus permitir, eu encerro no parágrafo 29. Parágrafo 118, vai ser melhor. Agora, este sujeito, ele falando daquele caçador de coração cruel, que caçava com irmão branco. Agora, este sujeito, tudo bem, atirava em uma mosca. O homem era bom de mira. O irmão Branham disse, se lamentando uma certa vez, que tinha errado 5 tiros de 114 que ele tinha dado. 5 tiros errou e ele estava se queixando como pode eu errar 5 tiros. Ele era muito bom e o irmão Branham admirava esse homem por ele ser tão bom de mira. Bem, atirava em uma mosca. Se a lei diz que você pode fazê-lo, mas não atirar em um rebanho inteiro. Ele era assim, ele atirava num rebanho inteiro, só por maldade. Tudo bem com as costas. Abraão matou um bezerro e Deus o comeu. Não há problemas algum, mas ser mal com aquilo, e ele gostava de fazer aquilo só para me fazer sentir mal. E um ano, quando eu saí em uma manhã cheia de neblina, ele havia feito para si um pequeno apito, e ele podia imitar exatamente um filhote de coça chorando. E eu disse, putz, se não for assim, mas eu vou pronunciar assim, putz, você não vai usar isso. Ele disse, óbvio, guardei isso para você. Vocês pregadores têm coração de galinha. Eu disse, não, nós não temos, nós simplesmente não temos maldade em nós. E ele disse, guardei isso para você. E naquele dia, nós caçamos por volta do meio-dia, com uma neve no chão, mais ou menos como está agora. Nós não tínhamos nem mesmo visto uma trilha. Nós fomos almoçar por volta, eu estava atrás e havia uma pequena clareira, e ele se agachou. Agora, vocês aqui, vocês turistas, sabem o que é agachar-se. E quando ele o fez, eu achei que ele ia pegar o seu lanche, mas o que ele tinha ali, este pequeno apito, e eu pensei, ele não vai soprar aquilo. E ele soprou, e para minha surpresa, a menos de 30 jardas de distância, uma grande coça se levantou. Uma grande coça se levantou. Agora, uma coça é uma mãe serva. Eu podia ver as grandes veias em sua face, aqueles grandes olhos castanhos e grandes orelhas grossas. Ela se levantou, ela olhou. Agora, aquilo não é comum para aquela hora do dia. Qualquer caçador sabe muito bem disto. E ele soprou novamente, e ela saiu para o aberto. Isto é totalmente contrário à natureza de um servo, se mostrar no aberto, daquela forma, em uma estação de caça. E ela estava olhando. Qual era o problema? Ela era uma mãe
o seu bebê estava em problemas. Ele estava imitando exatamente o som de um filhote. E ela se levantou e procurando o problema. Onde estava? Seu bebê estava com problemas. Ruth olhou para mim com um verdadeiro sorriso estúpido, e eu pensei: certamente você não vai fazer isso. E eu o ouvi puxar o gatilho para trás. Colocou um cartucho naquela 36 e ele apontou a arma, e quando ele o fez, a coça viu o caçador e ela hesitou. Ela olhou, mas ela ficou quieta, parada. Então, normalmente eles correm, mas o que foi aquilo? Era o seu bebê com problemas. Ela não estava simulando aquilo, era verdadeiro, genuíno amor de uma mãe. Ela tinha visto o caçador, e eu vi mirando com aquele rifle. Seria um tiro certeiro. E eu pensei: putz, com certeza você não pode fazer isso. E eu pensei, em um segundo ele explodirá o seu coração, explodirá o coração dela para o outro lado, simplesmente estando tão perto. E ela o observava. Mesmo que a morte lhe encarasse, ela ainda era uma mãe. Ali havia um verdadeiro amor nela. O seu bebê estava em problemas, e o mesmo que um verdadeiro amor significa, o que significa? Em sua vida, ela continuou ali, encarando o perigo, e ela estava procurando por aquele filhote. Eu não pude sentir aquilo, eu não pude assistir aquilo. Eu sabia que a qualquer momento ele puxaria e detonaria. E eu virei a minha cabeça e pensei: oh Deus, como pode ele ser tão cruel? Eu estava esperando ouvir a explosão da arma, e eu esperei e esperei, e não houve nenhum disparo. E eu olhei ao redor, e o cano da espingarda estava assim, fazendo assim. E ele virou e olhou para mim, e ele jogou a arma no chão, e ele me agarrou pelas pernas e disse: Bill, eu já tive o suficiente disto. Guie-me para este Jesus que você conhece. Oh, bem ali naquele banco de neve, eu guiei aquele homem de coração cruel a Cristo, o qual é um amável santo nesta noite. O que foi isto? Porque ele encontrou algo real, um verdadeiro amor que pode se mostrar frente à morte, um verdadeiro amor que pode ficar de frente à morte e vencê-la. Vencer todos os obstáculos. Se você está ao lado de Deus, você nunca perde. Mesmo sendo que você tenha que abrir mão de tudo aquilo que você tem, se você estiver ao lado de Deus, você não perde, você é um vencedor. Agora você tem que reconhecer isso, como aquele homem que teve o seu perdão assinado por Abraham Lincoln num pedaço de papel. Seu amigo foi lá, e mesmo assim aquele homem teve que morrer.
Então aquilo foi questionado nos tribunais. Por que a assinatura do presidente não teve valor? E o juiz determinou: um perdão só é perdão se for aceito como perdão. Ele não aceitou o perdão, então teve que morrer. O amor de Deus é para você, é para mim. Você está na condição deste homem. Todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu vida eterna. E vida eterna é viver para os outros, é viver para os outros. Faça isso por alguém. Aquele homem é bom, eu posso viver por ele, mas Deus não coloca assim. Deus coloca pessoas frágeis na sua mão, para que você possa amá-las, para que você possa mostrar para elas que você é um cristão. Eu decido amar vocês, não importa se vocês merecem ou não, eu amarei de qualquer forma. É assim que o amor é projetado. É nas batalhas. Se um está com uma carga, o outro chega e, mesmo com a sua ajuda, ele carregar aquela carga, e você vai caminhando, você não deixa seu irmão para trás, ferido, machucado, sangrando, você o ajuda, mesmo que você também esteja sangrando. Eu fui ferido na batalha, mas eu estou caminhando. Como aquele jovem soube que o seu amigo estava ferido na batalha e pediu permissão para ir buscá-lo. O comandante não. E mesmo assim, contrariando as ordens, ele foi. E quando chegou, foi interrogado: e aí, valeu a pena descumprir a ordem? Agora, em vez de um soldado, eu perdi 2. O outro está ferido também, não pode mais lutar. Não, valeu a pena. Nós fizemos uma promessa um para o outro, e nós iríamos ajudar. E ele, quando eu cheguei lá, ele estava vivo, e ele sabia, ele estava me esperando, porque ele sabia que a minha promessa foi verdadeira. Eu decidi amá-lo. Decida amar seu irmão. É uma decisão, não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Você não tem que sentir de perdoar. Eu não sinto de perdoar o irmão. Perdão é uma decisão. Você decide: eu te perdoo. Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. Agora Deus esquece de alguma coisa? É porque Deus nunca mais passa aquilo em rosto. Deus nunca mais vai te lembrar daquilo. Ele te perdoou. Amém, aleluia. Ele te perdoou. Glória a Deus. Porque está escacaviando lá, carniça, aquilo vai feder, aquilo vai te machucar, aquilo vai cheirar mal, aquilo vai fazer mal para o teu organismo. Decida amar, decida perdoar. Perdão é uma decisão, amor é uma decisão, não é um sentimento que simplesmente você possa sentir. Agora Deus faz essas coisas acontecerem. No parágrafo 181 da mensagem Shalom, ele diz assim: sim, ele permite cruzamentos e junções, e ele sempre faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço. Ele sempre faz isso para nos aperfeiçoar. Agora preste bem atenção: ele permite cruzes. Você tem sua cruz? Eu também tenho a minha. Mas ele também permite cruzamentos. Você tem que decidir para que lado você vai. Você não tem que, não, eu sinto ir para cá. Não, eu decido ir por aqui. E junções. Junções é uma entrada à direita ou à esquerda. Você decide para que lado você vai. Você vai seguir em frente ou você vai entrar à esquerda? Ou você vai entrar à direita? Então Deus permite cruzes, pesos, cargas, cruzamentos e junções. Sempre Ele faz isso com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço. Ele permite essas coisas acontecerem. Você não consegue entender. Você não consegue entender isso.
Aí a congregação diz amém. Amém. Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo para a vocação para a qual Ele chamou você. Essas são suas dores de crescimento. Irmão Bruno diz: essas são suas dores de crescimento. Ei, aleluia. Quando um jovem está Glória a começando a sentir muita dor no joelho, está dor nos cotovelos, está doendo o pescoço, um rapaz tão novo, já sentindo dores, é dores de crescimento, é porque os ossos dele estão se dilatando, ele está crescendo, então provoca dores, mas ele está crescendo, ele está subindo. Da mesma forma que os cruzamentos vão ficando para trás, as junções vão ficando para trás e você vai seguindo em frente, você está crescendo. As suas dores vêm, mas você vai crescer, vai crescer, vai crescer. E como o irmão Bruno disse, eu gostaria de viver todo momento daquela maneira, com amor no coração. As pessoas podem cuspir em mim, olha, não tem como humilhar uma pessoa que é humilde. Uma pessoa humilde, ela não se ofende. O irmão Brana conta naquela experiência, não sei a mensagem, que ele estava, acho que era no poste, cortando a luz, e a mulher esculhambou ele, disse coisas gravíssimas, e ele disse: se aquilo fosse um ano atrás, quando eu não era convertido, certamente eu ia quebrar seus dentes, mas aquilo nem me atingiu. Amém, aleluia. Você está ficando com raiva muito fácil? Será que as pessoas estão fazendo raiva para você, ou o problema está em você, que você fica com raiva tão fácil? É a gente que tem problema. As pessoas, lá, você não tem que ser atingido. O profeta diz, o pastor Joaquim falou numa mensagem, diz assim: quanto mais tolerante você for, mais intolerante você for, mais você é atingido com a fraqueza dos outros. Quanto mais tolerante você for, quanto mais você decidir amar, perdoar, essas coisas não vão te atingir. Glória a Deus, aleluia. Ele falou aquilo, Deus abençoe o coração dele. Aquilo não me atingiu, ele não me deve nada porque eu já perdoei. Não, irmão, perdoa aquilo. Não, você não me deve nada. Deus abençoe teu coração. Agora, viver com mágoa, aleluia. Nós temos que crescer firmes como o bambu. O bambu, do tanto que ele tem para cima de galho, ele tem de raiz para baixo. Amém, aleluia. Ele cresce do mesmo tanto, ele cresce em estatura, mas ele se firma nas suas raízes. Porque pode vir vendavais, pode vir o que vier, ele está lá firme, porque ele está firme na rocha, no chão, seguro, com raízes profundas, onde ele pode buscar o líquido que vai fazê-lo crescer. Ele vai sentir dor, ele chega lá embaixo, encontra uma rocha, ele contorna a rocha e desce a raiz por trás da rocha, mas ele está enraizado, está firme, como Paulo disse, como Jó falou: eu sei que meu Redentor vive. 4.000 anos depois, Paulo pôde dizer: eu sei em quem tem crido. E Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.